Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou responder a dúvida do Rafael Arantes. Ele fala o seguinte: estou indo para a Irlanda no final do próximo mês, mas não consegui definir meu destino. Estou entre Dublin e Cork. Meu inglês é básico e também não tenho tanta reserva assim para poder queimar. O que me indicaria? Pode colocar Galway também no páreo. Ou seja, ele está entre 2 ou 3 cidades, né? Dublin, Cork e Galway são as principais cidades hoje para fazer intercâmbio na Irlanda. E vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Estou hoje na beira da estrada em viagem. Meu pai não anda muito bem, então precisei ir até a cidade do meu pai, dar uma força lá, né? E voltando ontem à noite, fiquei muito cansado na estrada, tive que parar e dormir aqui em qualquer lugar e vou seguir. São 6 da manhã agora, mas preciso gravar porque o canal caiu por conta desses dias que eu fiquei sem postar, então me ajuda muito se você puder contribuir com um like, botãozinho de hypar, um comentário, para a gente voltar a ter mais visualizações e quem sabe esse ano chegar nos 100 mil inscritos. Mas vamos lá, pessoal. Dublin, Cork ou Galway? Vamos lá. Dublin, capital. É a cidade mais movimentada, é a cidade onde tudo acontece, os principais eventos, todas as decisões são tomadas em Dublin praticamente, né? Porém, Dublin tem ali vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é o custo, né? Hoje em Dublin você não consegue alugar um quarto, né, privativo por menos de 1.000 euros. Até consegue, depois de um tempo que você já está na Irlanda, talvez uns 8, 10 meses ou um ano, com bastante networking, com bastante sorte, conseguir um quarto aí por uns 900 euros. Só que é muito dinheiro para quem está ganhando um salário mínimo. Então, por isso, em Dublin, as pessoas dividem quarto. E aí a gente está falando de pessoas pagando 600, 700 euros para morar com mais 2 pessoas no mesmo quarto. Beliche, sei lá, joga um colchão no chão, qualquer coisa assim. Então, assim, não é tão confortável, você perde a sua privacidade. Tem a questão da violência também, né, dos knackers, que você tem que ficar meio de olho ali onde você anda na rua, não andar sozinho de noite, né? Então, são alguns pontos que às vezes tem que colocar na balança e ver se realmente vale a pena. Tem muita gente que fala que Dublin é a cidade que dá mais oportunidades. Realmente, assim, dependendo do setor que você for trabalhar, tem muito mais vagas em Dublin. Agora, para trabalhar na parte de hospitalidade, turismo, essas coisas, eu não sei se é a melhor opção, tá? Porque Dublin é uma cidade que tem bastante mão de obra disponível nessas áreas, tá? Muito estudante, muito imigrante novo chegando, refugiado. Então, assim, quando você vai pedir emprego, o que acontece? Os empregadores têm muitas opções de currículo para chamar. Então, você que quer fazer mais do que as 20 horas, mesmo não podendo, fica um pouco mais complicado. Então, você tem que começar a procurar mais trabalho. Então, você pega um de 20 horas, aí 10 horas ali, mais 10 ali. Aí você vai ver que tá com 4 empregos, sua vida vira uma loucura, né? Aquela correria danada. Cidades menores e também com movimento turístico acabam beneficiando nesse caso, é onde eu vou chegar já, tá? Porém, pessoal, Dublin tem muito mais escolas, né? Opções de escolas boas por um bom custo-benefício. É a cidade ali que tem o aeroporto, então você não precisa pegar ônibus, né? De 1 a 2 horas de estrada para poder viajar, embora eu acho que também é pouquinha coisa, considerando que você não vai viajar toda semana também de avião, né? Mas é a cidade que tem os principais eventos, shows, né? Muito mais opções de entretenimento para quem gosta aí, tá solteiro, quer sair, passear. Então tem essas vantagens. Já Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, é uma cidade com uma excelente indústria farmacêutica e tecnológica, principalmente então, se você é um desses setores, até mesmo engenharia, tem bastante construções em Cork, né? Uma cidade charmosa, assim, super urbana também, claro que mais compacta, né, em relação a Dublin, mas com uma arquitetura muito bonita, com uma característica mais europeia, com alguns parques ali. É onde fica a melhor escola da Irlanda, que é a Cork English College, né, com o maior índice de aprovação no IELTS que tem no país hoje, com várias premiações. A gente super recomenda. Então é uma cidade assim, grande para os padrões da Irlanda, é óbvio. Se você for em qualquer outra cidade da Irlanda, você vai ver que as cidades são bem diferentes, assim, de Dublin e Cork, né? Limerick talvez ali no centro e tal, mas Cork e Dublin realmente tem uma característica mais singular, assim. O único ponto de Cork nesse momento é crise de emprego e principalmente de acomodação. Tá muito caro. Assim, por conta da escassez de acomodação em Cork, o custo do aluguel em Cork subiu muito, né? Muito, dobrou aí nos últimos 5, 6 anos. Então, até então você alugava quartos aí por 600 euros, quartos de cama de casal, às vezes até suíte. Agora esses quartos estão 1.200 euros. Então, nós temos visto aí muitas pessoas dividindo o quarto também, porque geralmente as pessoas quando decidem ir para o interior da Irlanda é justamente para ter esse benefício do conforto, né?
pagar menos por um aluguel de um quarto para poder ter privacidade e tudo mais, dormir ali sozinho, né, no seu cantinho e tudo mais. Porém, com essa alta dos aluguéis em Cork, isso já está agora é mais comum do que qualquer outra cidade, né, a não ser Dublin, que já é muito cultural, até já vem de muitos anos isso, de dividir quarto. Agora em Cork passa a ser uma condição meio que normalizada você dividir quarto. Então precisa pensar bem em relação a isso. Outro ponto que o pessoal tem reclamado bastante é a crise de emprego. Então o pessoal tem relatado aí demora de 3, 4, às vezes 5 meses para conseguir um trabalho como estudante, e quando consegue, não consegue fazer muitas horas. Então, imagina só, você já tem um aluguel alto e ainda não trabalha tanto, né? Imagina você ter que usar todo o dinheiro da sua comprovação financeira, que você queria investir em alguma coisa futuramente, então é um pouquinho complicado, tá? E Galway, gente, é a cidade melhor custo-benefício que eu considero hoje na Irlanda, tá? Não tem como você ter uma experiência negativa em Galway, tá? As vantagens de Galway é a segunda cidade mais turística na Irlanda, mas enquanto, por exemplo, em Dublin tem mais de 1 milhão de habitantes, em Galway são 90 mil habitantes. E é uma cidade tão turística, que não tem mão de obra o suficiente. Os anúncios nos nossos grupos, né, nos grupos dos alunos da Enjoy, lá de Galway, toda semana aparece um cartazinho. Tá precisando, tá precisando, tá precisando. Então, assim, se você vai para uma cidade, né, buscando estabilidade financeira, Galway é disparado a melhor cidade, tá? Por quê? Você trabalha mais, ou seja, você ganha mais e você gasta menos. O custo de vida em Galway não é baixo, tá? Não tô falando que é barato morar em Galway, não, mas é mais barato do que em Cork e em Dublin, tá? Então você consegue trabalhar mais e guardar mais dinheiro. Então financeiramente acaba compensando bastante. É uma cidade bem festiva, tem festivais o ano inteiro de gastronomia, cultura, artes, música, esportes. Então assim, o ano inteiro tem entretenimento, tem coisa acontecendo, então isso gira muito, né? A economia, principalmente na área do turismo, o pessoal está sempre trabalhando. Tá? A gente tem relatos aqui, vários no nosso canal, no nosso quadro podcast, pessoal falando que chega a fazer 70 horas por semana, mesmo não podendo, estou falando que é para você fazer, mas é o que acontece de fato, né? Uma cidade muito alegre, né? Tem muitos artistas, muitos atores, músicos, né? Artistas plásticos que vivem em Galway, então é uma cidade que tem muitos buskers, né, aqueles artistas de ruas, muito bom, então é um espetáculo a céu aberto, né? Tem vários vídeos sobre Galway aqui no canal para vocês conhecerem, e eu acho que a desvantagem de Galway depende do ponto de vista, que o pessoal reclama que as escolas em Galway são mais caras. As escolas em Galway, elas têm a mesma média de preço das escolas de Cork e Dublin, do mesmo nível de qualidade, tá? As escolas em Galway são excelentes. Apenas 2 escolas agora, né, GCI e a Bridge Mills, são escolas extremamente tradicionais, aí, com 30 anos já no mercado, com premiações de melhores escolas na Irlanda, com um bom preparatório para os exames do IELTS, o índice de nacionalidade ok, né, considerando que tem bastante brasileiro que procura Galway por conta da parte financeira. E isso é um outro ponto que você tem que colocar na balança. Beleza, você gasta um pouquinho a mais na escola, você tem um excelente retorno na parte de educação e você consegue, dentro de uns primeiros meses ali, recuperar aquela pequena diferença que você gastaria numa escola mais barata, numa cidade como Dublin, Cork, que você vai gastar muito mais e ganhar menos, entende? Então, colocando na balança, por isso que eu considero Galway hoje o melhor custo-benefício. Agora, a pergunta que eu preciso fazer para o Rafael, e que ele não deixou claro, é como ele está indo para a Irlanda? Porque ele não falou aqui, eu estou indo com pouco dinheiro para Dublin, Cork ou Galway. Beleza, está indo como? Você tem a cidadania europeia? Porque se você for estudante, se você está indo como brasileiro, precisa fazer o intercâmbio, cara, 1 mês é muito pouco tempo para se planejar, tá? Você tem que decidir a cidade que você vai de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, não para o seu intercâmbio, porque o intercâmbio é muito claro, as pessoas precisam do inglês para algum propósito, seja ele acadêmico, né, ter uma formação internacional, ou trabalhar numa área que você já tem experiência no Brasil, mas que ainda, né, o inglês não é o suficiente, então você precisa aprimorar o seu inglês para entrar no mercado da sua área, conseguir um visto de trabalho, você quer morar residente, você quer residir permanentemente nesse país, então tudo isso você tem que analisar, porque, por exemplo, Galway tem algumas empresas de tecnologia, tem, né, uma indústria também, num geral, assim, mas é uma cidade pequena. Se você, por exemplo, é da área da farmácia ou da área da tecnologia, Cork e Dublin vão ser melhores opções. Agora, se você quiser primeiro fazer o inglês, independente de qualquer coisa, e juntar dinheiro para depois investir em alguma coisa ou tentar partir para alguma profissão, em Galway você consegue ter um retorno maior, entendeu? Então, assim, quando vocês forem perguntar alguma coisa aqui pra gente, você tem que colocar um pouquinho mais sobre qual é o seu objetivo. Chega para mim e fala assim, qual é a melhor cidade? Melhor cidade para quê? Entendeu?
Aí fica um pouquinho difícil de eu colocar aqui para vocês. O que eu posso fazer é isso, fazer uma diferenciação de cada cidade em relação a custo de vida, empregabilidade e os benefícios, né, de entretenimento, etc. E meio que fica por aí, né? Porque assim, a Irlanda é pequenininha. Mesmo você vá para Galway, para Cork, 2, 3 horas de ônibus, você já está em Dublin no aeroporto. Em Cork também tem aeroporto, enfim. Tem muita gente que fala, porque eu vou para Dublin porque tem aeroporto, achando que vai viajar todo mês. Não é assim, pessoal. Vocês vão viajar uma vez por semestre. E olhe lá, porque tem que guardar dinheiro, entendeu? Então você pegar um ônibus ali até o aeroporto, não é nada, entendeu? Uma vez, 2, 3 vezes por ano, não é nada. Então é isso, se o Rafael quiser complementar aí a dúvida dele, eu vou ter o maior prazer em trazer em vídeo aqui. Claro que se vocês quiserem deixar alguma dúvida também nos comentários, eu adoro estar respondendo vocês aqui em vídeo, tá bem? Obrigado pela pergunta, se inscreve no canal, deixa o like para quem sabe esse vídeo continuar crescendo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!